Começou a venda de ingressos para o jogo da NFL no Brasil e a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, o pessoal comprando ingressos para o Maracanã, Dallas Cowboys, Baltimore Ravens, jogaço, e vamos falar também de treinadores que estão com o traseiro em chamas. Tem alguns que estão em chamas, outros estão começando a dar aquela esquentadinha. Quero trazer alguns nomes de técnicos que eu acho que podem acabar, correndo algum risco nessa temporada. Claro que eu quero saber a opinião de vocês, então fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no canal. Estamos chegando aqui pedindo o seu like, o seu hype, o seu comentário, a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Se inscreva no canal, compartilhe o que passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal. É fundamental a sua ajuda, com toda certeza, tá? Pra gente fazer coisas mais legais, mudar uma repaginada, quero fazer isso no canal, quero estar lá no Rio acompanhando com vocês, o jogo também. Então vocês colaboram demais, 2 patamares, mas o preço é bem camarada, você colabora demais para que a gente mantenha esse trabalho vivo, apoie um jornalismo, que a gente tenta fazer de qualidade. Vamos nessa, roda a vinheta. Falando em pedir apoio, vou pedir um apoio também lá no Gol, Aqui embaixo na descrição tem o link para o canal do YouTube do Gol, Futebol da Bola Redonda, você me vê conversar por lá, tá? Estou produzindo conteúdo para esse site maravilhoso aí que tem todas as estatísticas do mundo da bola, Jogadores, passado, presente, futuro, aí tem tudo lá. Confira aqui embaixo na descrição. Vamos passar pelas notícias, começando, claro, com o jogo do Rio de Janeiro. Nós teremos lá no final, então, começo de outubro, a partida do Dallas Cowboys contra o Baltimore Ravens e começou a primeira pré-venda de ingressos. Colocando aqui a conta do quarterback, belíssimo perfil que acompanha aí muito bem, traz informações. Saiu o primeiro lote, é para quem tem American Express, Agora é American Express, vai ter a pré-venda ainda da XP e depois abre para público em geral. Calma, fica tranquilo, tá? Se você não tem American Express, você não tem conta na XP, tudo bem, vai chegar ingresso. Isso aqui são lotes separados para começar a vender. Então os caras separam um tanto, vão vender na pré-venda do American Express. Separa mais um tanto, tá lá na XP. O que sobrar, além do que o que não for vendido, vai ser aberto para o público em geral. Claro que já tem gente garantindo os seus ingressos, e o principal aqui é ver que a gente tem informação de preço de ingresso, e a boa notícia é que tá mais barato. Essa é uma excelente notícia. Falar que tá mais barato hoje em dia é bem, confuso, mas tem algumas explicações. Vamos lá, passando aqui, ó. Então o andar, o level 500, que é o aqui em cima, a volta ali, os últimos lugares lá em cima, estão saindo de R$495, ou então a meia entrada com R$247,50. R$500 é barato? Não, obviamente não é barato, você é falso pra caramba se eu falar que é barato. Mas é mais barato do que assistir um jogo nos Estados Unidos. Isso aqui a gente tá falando hoje de menos de $100. Não existe ingresso de menos de $100 se você for comprar em pré-venda. Talvez perto do jogo, entrar no StubHub, o cara tá se livrando, mas o preço oficial de ingresso não tem ingresso mais barato do que $100 nos Estados Unidos. É lá em cima? Mas lá em cima, em Nova York, é mais caro, sabe? Você vai encontrar sempre mais caro. E também preço de evento, A gente tem que pensar que isso aqui é um show, não é um jogo do Brasileirão, que tem 19 jogos em casa para você... Não, isso aqui é um jogo que vai acontecer nesse ano, parcela e dá aquele jeitinho. O ingresso mais caro vai ser aqui no Level 100, Central, que é essa região aqui assim, pelo valor de 2.720 a inteira, 1.360 a meia entrada, Não sei como é que funciona a meia entrada, não me pergunte, não compro meia entrada desde que era estudante, isso faz um bom tempo, mas são preços razoáveis, mais baratos do que a gente encontrava na Neoquímica Arena, e aí algumas explicações para isso, Além do fato do Maracanã ser maior que a Neoquímica Arena, a gente tá falando de um estádio aí para mais 60 mil pessoas, então tem pelo menos aí uns 20 mil ingressos a mais para serem vendidos, a gente tá falando de $1 um pouquinho mais barato, O dólar caiu com relação ao ano passado. Em maio do ano passado estava na casa dos 5,70, 5,80, tava gerando por volta disso aqui. O dólar neste momento que eu tô falando com vocês está 5,6, Tá quase fechando o dia. Tô gravando na noite aqui já para mim da quarta-feira. Tô completamente perdido nas datas. Mas na noite da quarta-feira, tá por volta de 5,6, tá por aí. Então tem essa queda.
até há 2 anos estava por volta dos 5,20, então tem uma queda também. E, ponto principal, o estádio é maior, né? Primeiro jogo no Rio de Janeiro, expectativa da NFL é encher o estádio e é muito importante que o Maracanã esteja cheio. Não para mim, né? Para a NFL. Não porque ela vai lucrar muito com isso, mas a imagem que vai passar, um país que gosta. Então, o preço é bem razoável e eu fiquei feliz. Fiquei feliz, mesmo que eles não enfiaram só a faca. Eu lembro que o primeiro ano, do primeiro para o segundo ano, teve um salto no valor do ingresso, porque eles viram que a galera estava disposta a pagar. E aí você vai cobrar. Então, se encher o Maracanã nesse valor e tiver muita gente que ficou descontente porque não conseguiu comprar, vai estar mais caro depois. Pode ter certeza, porque é assim que funciona o mundo. Vou para outra notícia, quero trazer aqui, o Spotrac colocou lá o contrato do David Njoku, né, com a equipe dos Chargers. Eu acabei não falando disso aqui, mas eu achei maravilhoso aqui, tá? Porque é um contrato de 1 ano, 3 milhões de dólares, incluindo aí 850 mil garantidos de signing bônus, 850 mil por jogo que ele estiver ativado lá, né, um bônus, e 5 milhões para incentivos, tá lá liberado. 29 anos, vai fazer 30 anos esse ano, 56 milhões era o contrato dele que ele tinha lá com o Cleveland Browns, né? 4 anos, e aí acabou ficando livre. Eu achei muito bom, cara. Eu acho que é uma ótima aquisição para a equipe dos Chargers. Colocar ele aqui, ó, Njoku, para mim tem potencial de ser o primeiro tight end, claro, já não é mais um garoto, tá vindo de temporadas que teve lesões, é um problema, mas ele com condição física. É claro que a gente vai entrar de novo nesse time dos Chargers e falar assim, com condição física é maravilhoso, né? Mas o Marion Hampton com o jogo terrestre, que eu acho que vai dar certo. O Ladd McConkey, Quentin Johnston, você tendo o Njoku, eu vi até a notícia que estão esperando que o Slater, que o Joe Alto estejam em condições para o começo da temporada, que esteja tudo bem. É o cenário. Mike McDaniel, ó, contratinho maravilhoso aqui do Njoku, que é o que eu falei, né? Vai fazer aqui, ó, em outubro ele faz. Eu sempre me atrapalho aqui, agora 7/10 isso atrapalha. É julho que ele faz aniversário ou é outubro? Eu acho que é julho, então vai ser agora em julho que ele faz aniversário. E é um cara que tem um histórico interessante, né? Ele tem boas temporadas. Claro que vem de temporadas com lesões, mas que vinha aí sendo bastante, ó, 97 targets com 64 recepções, 505 jardas. Temporada passada foi menos acionado, né? A gente tá falando de um Cleveland Browns, que é essa loucura que a gente conhece, mas 48 targets, 33 recepções, 4 touchdowns. Então, boa aquisição. Acho que o Njoku é um cara que cai como uma luva para esse sistema dos Chargers. Vamos falar do Josh Jacobs, né? Porque nós temos que fazer a nossa pedágio aqui de sempre prisão. Toda off-season tem que ter uma prisão para a gente comentar. Dessa vez é o Josh Jacobs, running back da equipe do Green Bay Packers, que foi preso na terça-feira à noite, foi liberado, vai ter investigação ainda, processo legal e, claro, investigação da própria NFL, tá? Ele foi autuado aí em vários problemas, várias acusações de violência doméstica, tem abuso doméstico, violência abusiva dentro de casa, quebrou coisa dentro da casa, tem condução desordenada ali, né, com geral, tá problema, nhaca, treta, porcaria, estrangulou, sufocou essa acusação, intimou a vítima, que era uma namorada dela. Então, um problemão mesmo, tá? Porque a gente tá falando de um cara que, mesmo que escape dos problemas jurídicos aqui, que é pouco provável, mas sei lá, não tem prova, a NFL deve dar uma punição e deve perder alguns jogos, pelo menos, e tá correto, pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente tá falando de um cara que aguenta pancada geral, bater na mulher. Eu não preciso aqui. Infelizmente, eu acho que aparece gente para defender aqui nos comentários, né? Mas, na boa, não vai ter espaço, não vai se criar, eu vou apagar. Tô nem aí. Tá? Então é isso aí, eu não costumo apagar, mas se o cara defender violência doméstica aqui, violência contra mulher, violência contra criança, na boa, não vai se criar no canal não, tá? Não adianta.
Mais uma notícia aqui antes da gente ir para o assunto principal. O Daniel Jones fazendo parte aqui dos treinamentos OTAs rolando, né? Treinamentos voluntários ainda nessa época do ano. E o Daniel Jones lá na equipe do Indianapolis Colts trabalhou. Anthony Richardson foi o quarterback principal no 11 contra 11, né? O Daniel Jones fez drills, né? Fez aquelas atividades individuais apenas. Sofreu ruptura no tendão de Aquiles lá em dezembro ainda, então tá até rápido demais. Mas esteve lá com o grupo fazendo um trabalho separado, não participou nem do 7 contra 7, nem do 11 contra 11, e aí o principal quarterback foi o Anthony Richardson, né? Anthony Richardson que tá aí no seu último ano de contrato, não foi ativada a opção de quinto ano, vai tentar encontrar alguma coisa, né? Eu acho que é isso aqui. Se vai chegar em algum lugar ou não, mas situação complicada da equipe dos Colts, porque se o Daniel Jones não tiver condição, ou se for aquele Daniel Jones do passado, sei lá, acho que pode ser uma boa introdução, inclusive, para a gente falar do nosso assunto principal aqui, que é falar sobre os treinadores que estão com o traseiro em chamas, tá? Eu vou deixar de fora, claro, Las Vegas Raiders, Clint Kubiak chegando agora. Podemos ter um one and done? Sim, podemos, mas é pouco provável que tenha. Não vou colocar ninguém. Robert Saleh na equipe dos Titans, vou liberar também. Giants com Harbaugh, estaria fora de cogitação. Todd Monken, pode rolar no Cleveland Browns? Pode, é Cleveland Browns, é Todd Monken, mas, cara, eu não vou ficar apontando isso. Jeff Hafley, tenho minhas dúvidas sobre o Hafley, não entendo a badalação toda que foi feita no cara. Ok, minha opinião, né? Eu quero ver o cara. Às vezes ele chega lá e mostra ser um baita treinador. Jesse Minter, mesma coisa. Também não sei se vai ter ou não, mas acho que não vai ser apenas uma temporada pela confiança, pela aposta que está sendo feita nesse momento. Mike McCarthy, tenho as minhas críticas, mas vou achar que os Steelers têm um plano para ele. Então esses caras aqui estou deixando de fora, né? O Mike LaFleur também, lá na equipe do Arizona Cardinals, por pior que eu acho que os Cardinals serão, eu espero que não seja aquela coisa de vão bater ali e pronto, acabou. Então vamos olhar os times e eu vou separar aqui alguns, vou colocar aqui de novo os standings, né, pra gente olhar. Geralmente quem vem de temporada ruim já tá correndo um certo risco. E eu vou começar daquele que eu acho que tem menos chance de cair até aquele que eu acho que tá com traseiro, né, vai esquentando. A gente vai esquentando aqui conforme o tempo for passando. Não posso deixar de colocar esse cara, por mais que eu não ache que vai correr algum tipo de risco, que eu não ache, porque a gente está falando do técnico do ano, Mike Vrabel, né? Não acho que o Mike Vrabel vá ser demitido. Acho que é loucura. Mas ainda tem muito barulho, ainda tem muitos ecos, eu não sei o que vai rolar. Deu uma entrevista aqui nessas quarta-feira falando que tá bem balanceado aí a vida pessoal dele, o futebol americano, mas tudo que envolve ali, toda a novela que rolou, não dá para descartar, né? Seria meio hipócrita eu deixar o cara de fora numa lista, porque eu não sei. Temporada incrível, 14-3, mas sei lá, se o barulho for muito alto por uma temporada que a gente acha que pode trazer uma dificuldade extra, se perder o vestiário, talvez, mas aqui eu coloco, sei lá, eu não sei falar de temperatura, exatamente o que, porque o conceito de quente e frio também, mas, né, acho que você vai tomar banho e se eu falar que tá 23 graus, o pessoal do Rio fala, nossa, que frio, né? Em São Paulo eu quero falar, tá de boa. Eu aqui saí de bermuda, 23 graus. Mas, então não dá pra falar se tá quente ou não. Mas é morninho, tá? Só por causa da situação. Falando em perder vestiário, também não acho, mas tem que colocar o Nick Sirianni. Eu não quero. Toda vez eu respondo isso, o Eagles. Não dá pra descartar. O Nick Sirianni é um cara que, ganhou o Super Bowl, tá sempre chegando nos playoffs, as campanhas dele maravilhosas aqui, né, na equipe do Philadelphia Eagles, né, a gente tá falando de time que tem sempre campanhas vencedoras, 9-8, 14-3, 11-6, 14-3, 11-6, então pela média vai chegar no 14-3, né, porque é assim que eles estão feitos, e 14-3, claro que não vai ser demitido, mas a gente está falando de uma equipe que é bem temperamental, tenho batido nessa tecla, não quero ficar repetitivo, a equipe dos Eagles
parece um barril de pólvora que pode explodir em qualquer momento. Já surgiram relatos sobre vestiário, atrito, não só a questão do A.J. Brown querer sair, aliás, dia 27, enquanto eu gravo, 28, enquanto você assiste, tá chegando aí o dia que pode fazer a troca, deve acontecer a troca, né? Semana que vem a gente pode ter a troca do A.J. Brown, teremos uma live aqui, sei lá, qualquer coisa pra gente falar do assunto, mas ele tá muito bem, né? O cara tá indo campanhas maravilhosas, não tenho o que dizer. Só que é meio que conturbado, né? Parece sempre estar no limite. Já brigou com um torcedor até. O cara com 59-26 eu falar que tá correndo risco. Por isso eu acho que é menos provável até que o Mike Vrabel. Mas, conhecendo os Eagles, não descarto. Acho pouco provável, mas tem que colocar o Matt LaFleur. Porque é um cara que eu tenho minhas críticas, eu tenho meus problemas com o Matt LaFleur. E a gente tá vendo um time que tem sido... o que é? É bom? É ruim? Não sei, né? Então 13-3, 13-3, 13-4, aí 8-9, 9-8, 11-6. E aí na temporada passada, pô, esse time tá bom, esse time dá pra chegar. Foi lá e gastou pra trazer o Micah Parsons. E aí faz uma temporada 9-7, quando você botava pouca expectativa realmente nesse time nos playoffs, né? Faz uma boa partida, inclusive com o Chicago Bears, mas por conta de toda a rivalidade. Mas quando chegou dos playoffs com a sétima posição, né, o sétimo seed, a gente tinha uma sensação que perderia, né? Não tinha essa expectativa. Então, já fiz essa comparação há um tempo, me parece estar se transformando no Steelers da NFC. Um time que vai chegar nos playoffs de uma forma ou de outra, mas que você não botava fé. Ainda acho que é um time que compete mais, que briga mais, chegou mais adiante também aqui, né, lá em 2024. Aliás, não, 2024 caiu logo nos playoffs também no Wild Card. Então, ó, quer ver, já são 2 anos seguidos, né? Eu tô confundindo aqui com 2023, que teve essa boa briga com o San Francisco 49ers, que tinha atropelado o Dallas Cowboys, mas chegou contra os Cowboys também, não como favoritos, e os Cowboys fizeram o que fizeram, competiram com os 49ers, mas a gente não tinha aquela confiança toda, então eu não sei, né? É um time que tá chegando na pós-temporada, acho que o LaFleur corre risco, mas ainda tá, né, difícil naquele frio de Green Bay, esquentar um assento é complicado, demora um pouco mais, tá? Vou colocar aqui o Shane Steichen. Não aparece a imagem? Agora sim. Não, obrigado, não quero informação. Shane Steichen, treinador da equipe dos Colts, que tá aí na sua 4ª temporada agora, nunca foi pros playoffs. 9-8, 8-9, 8-9 e agora sim, 9-8. Passar 3 anos sem chegar nos playoffs, o ano passado parecia que ia rolar, né? O ano passado estava bem claro que os Colts iam chegar nos playoffs, porque fizeram até aquela troca lá, né? Chegou 7-1 aqui, pô, vamos uma troca, Sauce Gardner, all-in no Sauce Gardner, e aí veio o problema, veio a fratura, veio a lesão do Daniel Jones, o time foi caindo e terminou com campanha negativa, né? Então é um time que vinha muito bem, com 7-1, e acabou com 8-9. E por que é o problema? Porque é Daniel Jones vindo de lesão, é Daniel Jones que é Daniel Jones, então vamos ver como é que esse cara se recupera, como é que ele vai jogar. Não vejo um grande time, acho que 4 anos talvez cobrem um resultado a mais, né? É pouco provável que depois de 4 anos sem playoffs, mantenham. Talvez entendam que é melhor dar uma reconstruída, buscar novos ares, outras mentalidades, né? É um técnico que também teve algumas chamadas bem questionáveis. O Davi Damasceno, lá do grupo de membros, tá sempre questionando algumas decisões. Então eu acho que tudo isso aqui tem que entrar numa figura completa da equipe dos Colts. Acho que o Shane Steichen já tá com o traseirinho um pouquinho mais quente sim, tá? Vou colocar aqui o Dan Quinn. É birra minha? Talvez seja birra minha, Dan Quinn, mas eu já não entendi ele ter sido contratado em 2024. Fez uma belíssima temporada naquele ano, realmente, mas caiu bastante. É um cara que em Atlanta alternou demais bons e maus momentos, bons, inclusive, que chegou até ao Super Bowl, depois foi 10-6, e aí ladeira abaixo, né? 7-9, 7-9, e aí foi demitido depois da semana 5.
na equipe de Atlanta. Foi para Washington quando eu tinha minhas dúvidas, se ele preferia que ele continuasse como coordenador defensivo, estava muito bem fazendo esse trabalho no Dallas Cowboys. Foi para lá, 12-5, incrível, ele e Cliff Kingsbury, né? Uma dobradinha sensacional. E aí o Cliff Kingsbury já caiu, porque 2 anos não dá para você aguentar, né? 1 ano é o prazo do Cliff Kingsbury. Não sei se o Dan Quinn vai conseguir. Temporada passada 5-12, algumas melhoras nesse elenco, mas uma divisão muito complicada. Acho que Washington Commanders, depois daquela empolgação, entendendo que tem o Jayden Daniels lá, que é um baita de um quarterback, é um cara que mostrou potencial, que mostrou, né, tem que manter ele saudável e acho que tá quentinho sim, tá com o traseirinho dando aquela esquentadinha aqui na equipe do Washington Commanders, o Dan Quinn. Eu apostaria que ele vai ser um dos caras a rodar esse ano, quase. Acho que a partir daqui é bem mais fácil de se apostar, tá? Porque a gente tem que falar do Zac Taylor. Esse é difícil porque parece concursado, né? O Zac Taylor tem contrato até 2027. A gente achava que esse era o último ano e por isso ele ficaria, porque o pessoal lá nos Bengals não gosta de mandar técnico embora, que não quer pagar multa, que é pão duro, e ia manter o cara até o último ano, depois só não renova. Acontece que ele tinha um contrato de 2021, quando chegou no Super Bowl, ganhou uma extensão, colocaram mais 1 ano de contrato. Então ele tem até 2027 ainda, o contrato dele ainda vale mais, né? Os caras estão acelerados, tinha dado 2021 e até 2026. Aí ele foi no Super Bowl, nossa, mas talvez roubem ele, vão dar 1 ano a mais. Tá aí, né? E o Zac Taylor tá lá. Qual que é o problema? São vários, né? Se fosse um só, tava bom. Mas a equipe dos Bengals, depois que chegou no Super Bowl, ela teve uma boa temporada no ano seguinte e aí não conseguiu se arrumar. 9-8, 9-8, machucando o Joe Burrow, né? Problemas defensivos, a defesa cada vez mais. Eu sei que o Zac Taylor é uma mente ofensiva, mas ele tem que delegar isso para alguém. Ele já jogou para os Leões o Luan Amuro, que não era ele o problema, ficou bem claro. 6-11 na última temporada e o Burrow meio que dando aquela cobrada, deu aquela sensação. Aliás, o Adam Schefter trouxe recentemente até uma fala que tem gente lá dentro da NFL que acredita que uma temporada ruim dos Bengals esse ano vai fazer o Burrow forçar uma saída. Falar, galera, obrigado, não quero mais, vou para outro lugar, né? Pode dar aquele Carson Palmer, pode fazer alguma coisa de tipo, não quero mais esse lugar, isso aqui não vai para frente. Então eu acho que o Zac Taylor pode acabar rodando por mais que tenha 1 ano a mais de contrato, se não entregar. A expectativa é boa, o calendário é fraco, Burrow saudável, um time mais interessante defensivamente, né? Peças parece ter melhores e precisa entregar bem. Agora, se ele entregar bem, não sai que nem um maluco e dá um novo contrato para ele. O contrato a temporada, o calendário é mais fraco. Então, leve isso em perspectiva. Veja o que vai fazer, no máximo extensão até 2028. Dá um tempinho, mas não vai dar um contrato de 5 anos de novo para ele, porque ele se acomoda. A sensação é essa, o cara sabe que não vai ter problema nenhum, então calma aí, Bengals. Eu diria que não vai cair porque a temporada tende a ser temporada vitoriosa. Dificilmente alguém chega nos playoffs, vai acabar rodando, mas eu quero ver o que vai fazer nos playoffs. Temporada ruim, não chegar na pós-temporada esse ano, esquece, não tem a menor chance, tá? Quem tá muito pertinho de sair é o Todd Bowles, né? O técnico da equipe do Tampa Bay Buccaneers. A torcida já não gosta dele há um certo tempo. Ele era coordenador na época de ouro ali, assumiu, achei que ia dar mal, porque ele não tinha sido um bom treinador na equipe dos Jets, mas fez um trabalho bom, né? Desde que assumiu, ele teve ali, tudo bem, 8-9, 9-8, 10-7, não é um trabalho incrível. Chegou adiante, levou o time na pós-temporada, com o Baker Mayfield foi uma boa aposta, mas não são times que encantam, times que fazem os olhos brilhar. Chega na pós-temporada e dá um oi, né? Perde aqui para os Cowboys. Aí chega na pós-temporada de novo, ali era com o Tom Brady ainda, né? Aí vai lá, perder para os Cowboys nos playoffs, isso aí fala bastante. Vence os Eagles, o Eagles da primeira temporada ali do Hurts, do Sirianni, né? Então era um outro momento. E perde para o Detroit Lions, com uma decisão que eu achei equivocada, inclusive ali, né? De forçar
os 2 pontos. E no ano passado foi uma temporada bem aquém. Ficar fora dos playoffs, naquele cenário todo, com aquele Carolina Panthers, perderam jogos muito de besteira mesmo, que vence esse último jogo, mas tinha perdido para Carolina, perdeu para Miami, perdeu para Atlanta, perdeu para o Saints, então não dá, tá? A temporada passada eu acho que colocou um enorme alvo nas costas do Todd Bowles e eu acho que tem grandes chances dele rodar nessa off-season, tá? Acho que o torcedor tá bem incomodado. Não vai bastar ir para os playoffs dentro de uma divisão fraca. Acho que tem que entregar um pouquinho a mais, tem que competir mais. E o meu grande favorito, acho que o assento mais quente, é do Aaron Glenn, tá? Porque o Aaron Glenn não foi um bom treinador. Ele tá indo para o 2º ano, é um time que tem seus problemas, que tem Gene Smith, mas ele não foi um bom treinador com 3-14, uma mente defensiva que comanda uma defesa que não consegue uma interceptação sequer pela primeira vez na história da NFL, uma defesa passa a temporada inteira sem conseguir uma interceptação, né? Falando de um cara que era um jogador de secundária quando jogador, isso não dá, é inexplicável. Muitas tomadas de decisão, pedido de tempo, desafio, ele foi mal em várias estatísticas. Não sei, eu não consigo confiar no Aaron Glenn tendo um futuro maior, né? Acho que essa temporada aqui os Jets precisam, sei que vai ser uma divisão complicada, New England Patriots e Buffalo Bills são favoritos, né, dentro da divisão, mas os Jets precisam tentar competir. Não acho que vai conseguir quebrar o jejum, que é o maior jejum de pós-temporada dos esportes americanos neste momento. Mas se mostrar um caminho, pegar um quarterback aqui, vai ter 2 picks de primeira rodada ano que vem de novo, né? Então parece ter feito um bom draft nesse ano. Se mostrar que sabe chamar jogada, que sabe montar um plano de jogo, que sabe conduzir um time, ok, fica e tem mais uma chance. Se não, eu acho que os caras vão falar assim, olha, a gente tem mais uma chance, fizemos um bom draft, podemos evoluir como um time, então vamos trocar o comandante, tá? Então essa aqui é a minha sensação. Claro que eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui embaixo o seu comentário, o seu like, seu hype, se inscreva, compartilhe. Valeu, aquele abraço.